Estamos de volta aqui no TV Empreendedor Entrevista. Você acompanha as nossas entrevistas pelo empreendedor.com.br e eu estou aqui acompanhado do Dr. Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. Conversamos já sobre a visão que ele tem em termos de diagnóstico de como a pandemia do Covid-19 afetou o Brasil e tem afetado diversos países do mundo, e ele já iniciou a desenvolver uma correlação entre a atuação do governo federal, através do Ministério da Saúde e de todos os órgãos integrados do governo federal, com os estados, ou seja, pelo tamanho que o Brasil tem e pela sua característica de ser uma federação de vários estados, onde existem diferentes organismos de saúde e de prevenção sanitária. Bom, e ele continua desenvolvendo esses temas conosco aqui. Nésio, você estava desenvolvendo justamente esse paralelo entre a atuação do governo federal junto aos governos estaduais e como isso tem sido ou benéfico ou prejudicial, pelo que você disse até agora, tem sido algo próximo do desastre, né, mas que de alguma forma precisa ser desenvolvido esse trabalho pela segurança da nossa população. Hector, nós não temos no dia de hoje nenhuma propaganda do governo federal pedindo para lavar a mão. Na narrativa da condução do poder da União, da Federação, da República, não há uma narrativa que consiga consolidar, coesionar o país para todas as medidas de enfrentamento à pandemia. Isso gera um grau de polarização, de disputas de narrativas na sociedade que atrapalha todo o processo de enfrentamento. Por quê? Não temos vacina, não temos tratamento específico. Mas sabemos que a transmissão é por contato direto. Se eu espirro na minha mão, tosso, e a minha mão contaminada toca a mão de outra pessoa, ou se eu contamino uma superfície de uma mesa, de uma maçaneta, e isso, outra pessoa tiver um contato direto, vai ter contato com o vírus e poderá desenvolver a doença. Sabendo disso, a única maneira de poder romper a cadeia de transmissão é estabelecendo a distância entre as pessoas. E aí não é só a distância de não ter eventos, é no contato cotidiano as pessoas não apertarem mais as mãos, não beijarem mais, é de literalmente afastar uma mudança da cultura do brasileiro. Como você consegue constituir isso, consolidar isso num curto espaço de tempo, para poder combater uma pandemia que tem uma força de transmissão que ela é muito mais veloz do que a consciência das pessoas? E aí a condução da União no processo e a capacidade da União poder coesionar passa a ser um fator decisivo. E tem questões mais profundas. Você imagina que o Ministério da Saúde anunciou, na época do Mandetta, que eles estavam adquirindo 2.000 leitos para o país inteiro. Gente, 2.000 leitos não dá para nada para enfrentar a pandemia. A dimensão do tamanho que a pandemia assumiu hoje, tem hoje no Brasil, que ela poderia assumir, não foi prevista pelas autoridades nacionais no tempo oportuno. E, literalmente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Outros, melhor avisados, se prepararam. Outros, dadas as grandes incertezas que havia em torno do vírus, se prepararam menos. Outros tinham melhores condições de se relacionar com a iniciativa privada e outros, infelizmente, não. Você vê que no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado com uma presença de entidades filantrópicas muito grande no sistema público de saúde, no sistema privado de saúde. Não é a mesma realidade dos estados do Norte e Nordeste, do centro do país. Você tem uma presença importante de setores privados no Sudeste, é uma realidade diferente do Norte do país também. Então, essas diferenças da capacidade de infraestrutura instalada dão também para esses estados capacidades distintas de conseguir enfrentar o problema. Aqui no Espírito Santo, nós em fevereiro assumimos um diagnóstico que desenhou o pior cenário. O que nós fizemos? Em fevereiro eu desenhei, se acontecesse no Espírito Santo o que aconteceu em Ubei, qual que seria a situação minha em maio? Qual seria a situação minha em abril? E aí, literalmente, em fevereiro, eu mandei construir, expandir hospitais, derrubar setores antigos, programei um conjunto de obras que estavam previstas para o ano que vem, antecipei para esse ano. Você antecipou, então, ações, apostando. Você fez uma aposta. E o que acontece? Só para você ter uma ideia, o governador decretou emergência em março. Em fevereiro, ele já tinha disparado o processo de contratação emergencial. A gente já tinha um planejamento que fazia uma previsão de que a doença se prolongaria pelo menos até agosto.
essa convicção que ia virar até agosto, ela foi por terra, porque como a gente foi por terra a ideia de que iria acompanhar a doença respiratória, a sazonalidade dela, e que ela poderia se coexistir, então, no verão, na primavera, né, nós acabamos construindo, então, no entanto, nós construímos uma estratégia de 5 fases de expansão de leitos no estado até o mês de julho, ao ponto de que nós vamos chegar agora, no mês de maio, com 1.200 leitos de UTI e enfermaria disponíveis só para o Covid, sem contar as outras doenças, sem contar o trauma, a neurocirurgia, as doenças cardiovasculares. E aí, qual foi a composição que nós fizemos? Uma expansão rápida e veloz da rede própria, uma melhora da contratualização com as entidades filantrópicas e uma parceria com o setor privado. Mas o que isso tem a ver com a pergunta que você fez a respeito do governo federal? Nós não temos uma correspondência do governo federal na capacidade de financiamento e coesão política para poder responder rapidamente à pandemia em todos os estados simultaneamente. Eu, inclusive, Nésio, eu cheguei a ter notícias, eu não sei o grau de precisão dessa notícia, mas de migração de doentes que não têm atendimento na sua cidade ou na sua região, entram num ônibus e vão para outra cidade onde se tem a expectativa de lá e desembarcam lá na frente do hospital. Isso é catastrófico, se isso for verdade. E aí eu entro nesse tema. É que, por mais, por exemplo, que nós aqui no Espírito Santo nos organizemos, a gente fez uma boa preparação, a gente consiga ter leitos para todo mundo, o Espírito Santo não é uma ilha. Santa Catarina não é uma ilha, o Rio Grande do Sul não é uma ilha. Se o fenômeno no conjunto do país não for controlado, não haverá nenhum estado que vá se salvar. Imagine que o Espírito Santo é cruzado pela BR-101, que vem desde Santa Catarina. É só entrar no ônibus. É só entrar no ônibus. Imagine você o que será do país quando retomar o transporte coletivo interestadual, as escolas, os shows, os eventos, quando ainda não tiver resolvido o conflito com a presidência da República e essa polarização do país. Outra pergunta até que eu queria te fazer também, o Brasil tem uma característica peculiar, né, que não é comum a maior parte dos países, principalmente dos países desenvolvidos, que é uma população muito grande de periferias. Né? Nós temos as comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro, nas grandes cidades, nós temos comunidades onde as pessoas vivem numa aglomeração maior em poucos cômodos, por exemplo. Então, a hora que a epidemia chega lá com força, pelo menos nessa minha avaliação de leigo, no meu sentimento de leigo, isso gera um fenômeno social gravíssimo. Sem dúvida alguma, porque as medidas de distanciamento social, elas são de difícil operacionalização num bairro de periferia. Uma casa que tem um cômodo para 3 pessoas. Esse levantamento aqui do Espírito Santo, nós temos mais de 150 mil casas onde tem um cômodo para 3 pessoas. É uma coisa que é muito séria. É surreal. Você precisa repensar, por isso que ultrapassa a saúde. Você precisa repensar a reforma urbana, você precisa repensar e ter soluções rápidas e entender que nos próximos 10 anos nós teremos outras. Nos próximos 10 anos... Falando sobre os próximos 10 anos, nós vamos também dar mais uma pausa, porque no próximo bloco o Dr. Nésio Fernandes vai justamente trazer para a gente a sua visão de futuro, ou seja, o seu prognóstico para aquilo que deve acontecer num país que fatalmente terá que enfrentar da melhor maneira possível, mas o Brasil tem que enfrentar, e depois disso nós teremos um novo momento, e nós estamos muito ansiosos em saber o que o Dr. Nésio tem a dizer a respeito disso, e isso acontece no próximo segmento, a gente volta daqui a pouquinho.